Oi, tudo bom? Eu sou a Ana. Hoje a gente está no dia de leitura número 230 e eu vou ler Jeremias 10, 11 e 12 para você. É leitura em NVI, sem edição, pega um cafezinho, que eu amo um cafezinho. Eu acabei de fazer. Eu não, né? A maquininha. Então tá bom. Vamos lá. Jeremias 10. Deus e os ídolos. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel, assim diz o Senhor. Não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Este temor te é devido entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos. Não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos. Querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e de púrpura. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. Quando as nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhe isto. Estes deuses, que não fizeram nem os céus nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com seu poder, firmou o mundo com sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida, são inúteis, são objeto de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas e Israel é a tribo de sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. A destruição vindoura. Ajunte os seus pertences para deixar a terra, você que vive sitiada, porque assim diz o Senhor, desta vez lançarei fora os que vivem nesta terra, trarei aflição sobre eles e serão capturados. Ai de mim, estou ferido, o meu ferimento é incurável. Apesar disso eu dizia, esta é a minha enfermidade e tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída, todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram e já não existem mais. Não restou ninguém para armar a minha tenda e montar o meu abrigo. Os líderes do povo são insensatos e não consultam o Senhor. Por isso não prosperam e todo o seu rebanho está disperso. Escutem, estão chegando notícias. Uma grande agitação vem do norte. As cidades de Judá serão arrasadas e transformadas em morada de chacais. Pesadinho, né? A oração de Jeremias. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor. Mas somente com justiça e não com ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, pois eles devoraram Jacó, devoraram-no completamente e destruíram a sua terra. Agora Jeremias 11, a aliança é quebrada. Lá vem paulada. Esta é a lembrança que veio a Jeremias da parte do Senhor.
Ouça os termos desta aliança e repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel: maldito é aquele que não obedecer aos termos desta aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês quando eu os tirei do Egito da fornalha de fundir ferro. Eu disse: obedeçam-me e façam tudo o que lhes ordeno, e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então cumprirei a promessa que fiz sob juramento aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde há leite e mel, com fartura, a terra que vocês hoje possuem. Então respondi: Amém, Senhor. O Senhor me disse: proclame todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouçam os termos dessa aliança e cumpram-nos. Desde a época em que tirei os seus antepassados no Egito até hoje, repetidas vezes os adverti dizendo: obedeçam-me. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram seus corações duros e maus. Por isso eu trouxe sobre eles todas as maldições dessa aliança que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Então o Senhor me disse: há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados de seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor, trarei sobre eles uma desgraça, da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Então a cidade de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses, aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Você tem tantos deuses quantas são as suas cidades, ó Judá, e os altares que você construiu para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa chamada Baal, são tantos quantas são as ruas de Jerusalém. E você, Jeremias, não ore em favor deste povo nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. O que a minha amada faz no meu templo com intenção enganosa? Será que os votos e a carne consagrada evitarão o castigo? Poderá você então exultar? O Senhor a chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto ele a incendiará e os seus ramos serão quebrados. O Senhor dos Exércitos que a plantou anunciou-lhe desgraça porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá fizeram o que é reprovável e provocaram a minha ira queimando incenso a Baal. A conspiração contra Jeremias. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva, vamos cortá-lo da terra dos viventes para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos Exércitos, justo juiz que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Ananote que querem tirar a minha vida e que dizem: não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu os castigarei. Seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome. Nem mesmo um remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Ananote no ano do seu castigo. Caraca, tá pesado, hein, gente? Tá pesado. Vamos lá. Jeremias 12. Acho que vai continuar, hein? A queixa de Jeremias. Cadê? Tá. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Porque o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas? Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como a ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca?
Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nessa terra, pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera. A resposta de Deus: se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos seus inimigos. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ruge contra mim, por isso eu o detesto. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como uma toca de hiena, sobre a qual pairam as aves de rapina. Reúnam todos os animais selvagens, tragam-nos para o banquete. A minha vinha foi destruída por muitos pastores, que pisotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade num deserto devastado. Fizeram dela uma terra devastada, e devastada ela pranteia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Destruidores vieram sobre todas as planícies do deserto, pois a espada do Senhor devora esta terra de uma extremidade à outra. Ninguém está seguro. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Cansaram-se de trabalhar, mas para nada produzir. Estão desapontados com a colheita por causa do fogo da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderam da herança que dei a Israel, o meu povo. Eu os arrancarei da sua terra e arrancarei Judá do meio deles. Mas, depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e os farei voltar, cada um à sua propriedade e à sua terra. E se aprenderem a comportar-se como o meu povo e jurarem pelo nome do Senhor, dizendo: juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Mas se não me ouvirem, eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor. Meu Deus. Então tá bom. Deixe um comentário, curte, compartilha. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Manda pros inimigos esse vídeo. Um beijo, muito obrigada pelo carinho e até o próximo vídeo.